Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco mais sobre ética, mais especificamente sobre o código de ética, né? O código de ética do educador. Como eu já falei anteriormente, esse código de ética ele não existe, ele não é regulamentado como nas demais outras profissões, né? Que tem um código de ética, por exemplo, de enfermagem, do técnico de enfermagem, de radiologia, principalmente dos profissionais de saúde, a gente encontra muitos códigos de ética. Mas do professor, do educador, nós não temos esse código de ética. Por que será? Será que ele não é importante? Será que ele não é aplicável? Será que ele é só uma norma que não vai ser aplicada? É só teoria e não se vê na prática? Ou será porque as condutas do professor ela tem que ser ética? Então, qual a relação entre ética e educação? Elas estão interligadas ou não? Por que não temos o código de ética do educador? Não é importante? Né? Então, nós temos aí alguns questionamentos a serem feitos quando falamos da regulamentação do código de ética do profissional da educação. Alguns teóricos afirmam que não ter o código de ética do educador é importante para não padronizar as ações dos professores, né? Que os professores têm que ter ações de acordo com o cotidiano escolar, de onde estão inseridos. Sabemos que as vivências, que a sociedade, né, elas influenciam muito no modo do processo de ensino-aprendizagem. Então, por isso, muitos autores defendem essa não padronização do código de ética, né? Eles defendem que o código de ética não seja formulado para que não se padronize um método, né, o processo de ensino-aprendizagem em si. Mas a gente entende que tem ações, né, tem condutas que nós, profissionais da educação, devemos ter independente da sociedade em que estamos. Seja se estivermos trabalhando numa comunidade quilombola ou numa zona urbana, por exemplo. Nós temos que ter a mesma conduta. E com base no trabalho que eu passei para vocês, eu elenquei aqui algumas condutas que eu achei muito importantes. E a gente vai estar fazendo esse debate, essa análise aí, das condutas que vocês elencaram como importantes para se ter no código de ética. Né? Eu dei alguns textos para vocês estarem tomando base. Dentre eles, eu dei um texto que fala, né, o Código de Ética do Educador, que eu tirei da revista Planeta Educação. Né? E esse texto, esse artigo, ele nos mostra a importância do Código de Ética, né? O que deveria ter no Código de Ética. De uma forma geral, o Código de Ética ele vai reger as condutas do profissional no seu âmbito do trabalho. Né? Então, no caso do professor, o Código de Ética ele vai reger quais condutas o professor tem que ter em sala de aula e na escola, né? Não só na sala de aula, mas na escola de uma forma em geral. Como é que ele deve tratar os profissionais de apoio, como deve tratar a equipe gestora, como deve tratar a equipe pedagógica, como tratar os pais, como tratar os alunos, né? Então, tudo isso são condutas que nós temos que ter enquanto professores para fazer com que os nossos alunos vejam através das nossas ações que nós somos seres éticos. Nós, enquanto professores, temos a ética pautada na nossa profissionalização. Nós somos seres que agimos com profissionalismo e nos importamos com o reflexo que as nossas ações causam nos nossos alunos. A gente debateu em sala de aula que as nossas ações, elas falam muito mais do que a nossa fala, do que a nossa teoria. Nós podemos falar, mas se o que falamos não converge para como agimos, não vai ser significativo para o aluno. Né? Aí eles vão falar, o professor fala que a gente tem que tratar bem as pessoas, que isso, que aquilo, que tratar bem o colega, né? Mas chega na hora ele não trata bem o seu próprio colega de profissão, né? Não trata bem o outro professor. Então nós temos que estar atentos às nossas ações, né? Como estamos agindo, porque os nossos alunos eles estão a todo momento nos observando. E eles aprendem muito mais com o nosso modo de agir do que com o que a gente está falando para eles. Né? Então, que nós possamos refletir sobre as nossas condutas. Né? E para isso, eu elenquei aqui, né, como eu falei, alguns pontos importantes. Isso deveria ter no Código de Ética. Né? O Código de Ética rege as condutas do profissional, então ele tem que ter os seus direitos e deveres. Entre os principais deveres que vocês elencaram, tem o dever à responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis, né, pelo compromisso de fazer o processo de ensino-aprendizagem acontecer. Né? Então, a nossa responsabilidade ela é muito abrangente
Olha só a responsabilidade que tem nas nossas mãos. Quando os pais vão deixar os seus filhos na escola, eles estão nos repassando essa responsabilidade deles para nós. Olha, agora você é capaz de influenciar, né, meu filho a ter um senso crítico, a se posicionar sobre determinado assunto. Então, a responsabilidade ela é muito importante nós termos essa consciência de responsabilidade. Né? Dentre essas responsabilidades, foi citado também o compromisso da assiduidade. É uma falha muito grande, né, de conduta ética que nós vemos nas escolas. Professores que chegam atrasados, professores que faltam muito, né, não se comprometem a passar o conteúdo de forma regular, professores que ficam ali enrolando no horário, para que o horário termine e ele passe o mínimo de atividade possível, para que fale o mínimo possível, para que gaste a sua caneta o mínimo possível, enfim, né, inúmeras condutas que não são éticas. Então, nós temos que agir com assiduidade com o nosso aluno. Nós temos que ser os primeiros a chegar na escola para a gente estar recepcionando eles. E estar também analisando as ações deles nessa chegada, né? E saber fazer uma leitura de como, se o aluno chegou muito triste, por que você está triste? Né? E tentar intervir para que ele tenha um bom dia, para que ele tenha uma boa aprendizagem, né? Essa recepção, fazer ele se sentir importante, né? O aluno se sentir importante, é fundamental no processo de aquisição do conhecimento também. Bom, o próximo tópico que nós vamos estar falando dentre os deveres, né, que deveriam estar no Código de Ética é efetivar a aprendizagem. De que forma vamos fazer com que essa aprendizagem ela seja realmente significativa e não somente eu enquanto professor esteja falando e o meu aluno ali apenas anotando um conteúdo que ele vai ter que gravar para ele fazer uma prova. Né? Nós temos que mudar essas metodologias, essas práticas, né? E nos fazer responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem. A LDB diz que nós temos que desenvolver o nosso aluno de forma integral. Então, se eu estou ministrando a disciplina de física, língua portuguesa, química, literatura, eu não sou responsável apenas por esses conhecimentos do meu aluno. Eu sou responsável, sim, pelas condutas éticas que ele vai ter, além do conhecimento que eu estou passando para ele. De como ele vai estar me tratando os outros, quando ele se sentir, né, subjugado, quando ele se sentir sob a responsabilidade de outra pessoa, se ele vai se submeter a essa responsabilidade, ou se não, se ele tem senso de liderança ou de submissão, né? Então, tudo isso eu tenho que analisar e saber desenvolver no meu aluno, para que eu desenvolva esse aluno de uma forma integral, né? Então, a aprendizagem, ela não se dá apenas com relação ao conteúdo que eu estou ministrando, mas se eu vejo que o meu aluno ele tem uma falha na sua conduta, eu tenho que ensinar ele os caminhos a corrigir essa falha e não criticá-lo, né? Porque cada vez vai se tornando uma bola de neve. Cada vez essa dificuldade dele de interação, de socialização, de submissão vai se tornando maior. Cada vez ele vai enfrentando mais dificuldades e ele acaba se fechando e não tendo como progredir. Então, nós temos o dever de efetivar a aprendizagem ao longo da vida, né? De forma completa no nosso aluno, não só do conteúdo que nós estamos ministrando. Um outro dever do professor, que eu achei muito importante, né, se fala com relação à formação do professor, que nós temos que estar sempre atualizados quanto aos saberes e à prática. Nós, enquanto professores, não devemos estagnar. Eu me formei, fiz uma especialização, fiz um mestrado, pronto, já é o suficiente. Não, nós temos que estar em constante aprendizagem sobre tudo aquilo que a gente estudou, porque o mundo, esta era pós-moderna, que nós vamos falar, né, ela tem influenciado no modo como as pessoas aprendem, né? Todos querem aprender de forma imediata, breve, né? Sem muitas delongas, né? Nós queremos o que? Agilidade, praticidade. Mas nós temos que, para que nós possamos agir dessa forma, prática, ágil, nós temos que ter domínio do conteúdo que nós vamos estar falando, né? E dominar ele, hoje se fala principalmente de ter domínio geral, né? Por conta do acesso à informação ser muito rápido, todos têm acesso à informação de forma bem rápida. Então, nós temos o direito, nós devemos, melhor dizendo, né, nós devemos nos atualizar quanto aos saberes e à prática. Né? Se a sua prática se resume a pincel e quadro e livro, nós temos que rever essa prática, porque nós temos que trazer coisas novas para os nossos alunos. A mídia está aí, está bombardeando os nossos alunos de novas informações, de novas tecnologias, de novos jogos, né? Então, nós, enquanto professores, temos que trazer essas novas metodologias para ele também, né? Para ele se sentir confrontado ali com o novo, ok? Bom, um próximo tópico elencado foi falar da forma com que agimos, com que nos comportamos com a equipe de trabalho da escola.
né? Porque tem muitos professores, nós vemos, né, muito isso, muitos professores que não se submetem à direção, né? Ficam falando, porque a direção não está na sala de aula, não sabe o que nós passamos, não nos entende, e fica criticando na frente dos alunos as ações da direção e da coordenação pedagógica também. Então, nós temos que rever o que nós falamos na frente dos nossos alunos, porque, como eu falei, eles aprendem muito mais com as nossas ações do que com a nossa fala, né? Do que a gente fala. Olha, você tem que respeitar, você tem que ser submisso ao seu pai e sua mãe, você não pode ficar respondendo. Mas se você não é submisso, ali é a sua direção de trabalho, né? Que é a diretoria escolar. Então, nós temos também que ser submissos e, se mesmo que não concordarmos, mas que nós possamos levar os nossos questionamentos à direção, em vez de estar falando para um e para outro e causando desconfortos, né, de fofoquinhas em corredor de escola. Então, nós temos que ter condutas éticas também com relação àquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Né? Tem que estar ali andando em conjunto. Bom, um próximo tópico que eu achei muito importante é respeitar o nosso aluno. Como? Propiciando o diálogo. Nós temos que fazer os nossos alunos falarem, e aqueles que falam demais, a gente tem que ensinar eles também a ouvir, né? Porque às vezes eles querem falar e não deixam os outros falarem, né? Então, nós temos que propiciar esse diálogo, né? Intervir para que todos eles possam estar participando, né? Nós possamos ouvir todos, né? Às vezes nós só queremos impor regras, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Nós não ouvimos, né? E tem alunos que falam, professor, por que a gente não faz desse jeito? Seria mais legal, seria mais divertido. E aí a gente vai entender, realmente, você tem razão, seria mais bacana se a gente fizesse assim. Então, da próxima vez, nós vamos fazer assim do jeito que você está propondo. Né? Então, isso é mostrar a participação do aluno. É mostrar que o nosso aluno, ele não é só um espectador. Né? Ele não está não é só um telespectador, ele não está só recebendo aquilo que nós estamos falando, ele está fazendo parte realmente do processo de ensino-aprendizagem, né? E parte principal. Né? Paulo Freire dizia que não há docente sem discente, né? E vice-versa, também não há discente sem docente. Né? Então, nós precisamos aí ter como base o diálogo entre professor e aluno para que o processo de ensino-aprendizagem ele seja alcançado com êxito. Né? Então, essas condutas éticas elencadas aí, que eu anotei, né, que foram as que mais apareceram no trabalho de vocês, eu achei muito importante estar frisando mais sobre elas, para que não caia no esquecimento, né? Para que não seja algo só uma teoria, só mais um trabalho, né? Mas que realmente nós busquemos colocar em prática essas condutas que vocês mesmos elencaram, que vocês mesmos falaram, né? Porque a ética ela é muito mais prática do que teoria. Né? Nós temos que mostrar que a ética ela é prática e não só teoria, ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula, né, dos questionamentos levantados. Obrigada pela atenção de todos e vamos estar continuando aí no próximo vídeo.